Fala, meus queridos do Ramo Ótico, tudo bem? Aqui é Guilherme Borba e hoje é nosso terceiro episódio do GeoPodcast, que é um podcast dedicado para o nosso querido Ramo Ótico. E hoje eu tô aqui com Orlando Bueno, um empreendedor nato, 38 anos no ramo ótico, e eu vou bater um papo descontraído com ele, falar sobre OptiDados, portal Fique de Olho e muito mais. Muito obrigado por ter aceito o convite. Não sei se você lembra, a gente se trombou lá, se conheceu no Tecnopark, não sei se você vai lembrar. Você queria falar com a Cristina Busato, daí ela não conseguiu descer, eu desci e falei com você coisa de 10 minutos. Foi meu primeiro contato com você. Muito obrigado aí por aceitar o meu convite. Fala um pouquinho, se apresenta pro pessoal, fica à vontade. Tem água, tem cafezinho, fica tranquilo, a casa é sua. Legal. Cara, lembro da Cristina e lembro da Tecnopark. Na verdade, se a gente for voltar um pouco a história, eu lembro da Campilentes. Eu não cheguei a conhecer a Campilentes. Eu tô no ramo, né? Que nem você falou, há 38 anos. E aí a gente tem uma história longa e praticamente em todos os setores do segmento. Eu comecei como dono de ótica. Na verdade, eu trabalhava como auxiliar de fotógrafo do meu irmão. E aí, quando estava fazendo 18 anos, a gente tinha que achar um caminho para mim, e o caminho foi fazer o curso de ótica e depois abrir a foto e ótica junto com ele. E essa foi a ideia, esse foi o planejamento. Isso em 86, 87. Eu vi que você tinha 18 anos, né? Na época, né? E como surgiu esse insight, assim? Pô, vamos abrir uma ótica, vamos tentar fazer a junção de fotografia com ótica. Me conta um pouco desse detalhe aí. Cara, assim, eu venho de uma família grande, tá? Nós somos 9 irmãos. E com os pais muito antenados e muito próximo dos filhos. E tenho a minha mãe ainda, que tem mais 100 anos e 5, 6 meses. Então tá viva, forte. Centenária. Centenária. E aí, eu trabalhava com meu irmão. E aí, conversando entre eu, meu pai e meu irmão, ele falou, cara, meu irmão tá fazendo aí 18 anos, ele precisa achar um caminho pra vida dele. E o que pode ser feito? E aí, meu irmão falou assim, olha, ele pode seguir a vida dele, ele pode achar um outro caminho, ou ele pode, eventualmente, achar alguma coisa que agregue naquilo que eu faço, e aí a gente traz uma oportunidade para ele. E foi isso que aconteceu. Naquela época lá, a fotótica estava começando a entrar com ótica. Isso no final dos anos 80. No final dos anos 80. Tá. E hoje a fotótica acabou sendo a Grand Vision e tal, Sim, né? sim. E aí meio que copiamos isso da fotótica, no sentido de transformar o foto em ótica. E essa foi a ideia. Vou parar aqui. Tranquilo. Essa foi a ideia. E aí, então, vim para São Paulo. Fiz o curso técnico de ótica. Não conhecia nada de ótica. Só um detalhe, isso aí vem de berço, né? Porque eu ouvi você falando em outro vídeo que todos os seus irmãos são empreendedores. Ou seja, isso aí vem de berço? Seu pai que incentivou, sua mãe? Como que foi isso? Cara, é o que eu falei agora, né? Os meus pais sempre muito próximo dos filhos. Não que obrigasse a gente a fazer determinadas coisas, mas sempre à frente trilhando. Ó, guiando, né? Vai aqui, vai ali, isso dá, isso não dá, isso pode, isso não pode. E graças a Deus, baseado nessa estrutura, todos os 9 são proprietários, não tem Legal. nenhuma CLT. Todo mundo trabalha e gera emprego para outras pessoas. Ou seja, é uma oportunidade, não é uma oportunidade, não. É algo até difícil de se ver em outras famílias, tal. Então, basicamente é isso.
E aí vim para São Paulo, fiz o curso técnico de ótica na Tiradentes. Legal. Peguei. É o quê? 1 ano e meio, 2 anos? 2 anos e pouquinho? 18 meses, um ano e meio. Legal. E aí peguei a última turma do Eliezer, que é o proprietário do Philadelphia hoje. Philadelphia, eu fiquei sabendo que agora não tem mais. Como que... Não, tem, tem ainda? Tem, não só tem, como virou curso de optometria também. Esses dias veio o Ronald Witzke fazer uma palestra para minha equipe e ele era professor da Philadelphia. A última conversa que eu tive com o Eliezer... Tá, ainda tá normal. Não só tinha como... Tá, legal. Tava abrindo aí a turma de optometria. Eu vi que tem até faculdade agora na Cruzeiros, né? A nível universitário. Não legal. Só na Cruzeiro, mas aí em várias pontos, né? Tem, a Cruzeiro tem, a OWP tem, em Canoinhas tem. Aliás, a minha esposa fez Canoinhas. Então, eu fiz o técnico de ótica, depois eu fiz contabilidade, me formei em contabilidade, e depois eu fiz o técnico em optometria. Legal. Então, a gente tem uma formação dentro da área, formação técnica. Bom, resumindo, terminei o curso técnico, voltei para minha terra natal, que é Joanópolis, abri... Não conheço, é pequenininha a cidade? É pequenininha, tem 8 mil habitantes. Tinha 8 mil e continua tendo 8 mil. A cidade é bem pequena. E aí abri a ótica lá junto com o Foto. E logo em seguida casei bastante novo, casei com 21 anos, a esposa 19, e estamos junto desde essa época, né? Estamos há 37 anos casados. Tenho um filho de 35. É do ramo óptico também ou não? Ela é formada em optometria e hoje quem toma conta da ótica é ela. Você tem só ela de filha? Não, a esposa que toma conta da ótica. Eu tenho um filho. Um filho. Filho. Trabalhou um pouco comigo na Optidados. Tá. Mas hoje enveredou para uma outra área de segmentada para cerveja. Legal. Ele trabalha com inteligência de mercado lá. Portanto, mora em Jundiaí. Então, casou também e tal. Enfim. E aí, montamos a ótica lá. Só uma perguntinha, antes de continuar. Era muito comum, antigamente, ter essa junção de fotografia com ótica e também relógio, anel, essas coisas. Eu trabalho com relógio. Legal. Até hoje? Até hoje. E me fala um pouquinho, teve a transição, né, tecnologia... Foi perdendo um pouquinho o mercado de fotografia, né? Perdendo um pouquinho, não? Praticamente perdeu. Quanto tempo, mais ou menos, assim... Como foi essa transição? Você sentiu muito? Ou você se adaptou a essa mudança? Porque tudo virou digital, né? Câmera fotográfica, todo mundo já tinha um pendrive, essas coisas. Como que foi essa transição? Cara, eu acho que a gente tem que ser meio que camaleão, tá? Você tá falando aí um pouco da fotografia... Mas se a gente for olhar para o mercado óptico, cara, o que era 38 anos atrás... Evoluiu muito. Não é mais. E se a gente não se adaptar, e se a gente não viver o presente, não dá. Então, essa adaptação, não importa o ramo que você trabalha, como você trabalha, o tempo todo tem que estar evoluindo. E ligado nas tendências, né? Ligado na tendência. E aí, no caso da fotografia em específico, a gente foi percebendo essa mudança. O meu irmão também foi percebendo essa mudança e hoje a gente brinca com ele. Porque teve muita gente que quebrou, né? Mas teve essa percepção. Mas olha o que a gente brinca com ele hoje. Ele está numa cidade de 8 mil habitantes e ele vende móveis, televisão, linha branca, e óculos, e relógio, e faz um pouco de fotografia digital. Ou seja, ele ampliou o negócio dele buscando outras oportunidades. E aí a brincadeira que a gente faz com ele o Ayrton é as Casas Bahia de Joanópolis. Porque vende de tudo e vende tudo no carnezinho. Então, cara, é adaptação. Em falar em carnê, ainda tem bastante ótica que usa carnezinho, né? Eu vejo... 80-20, eu acho. Eu vejo isso em algumas óticas que são clientes da nossa agência, só que em cidades menores.
Aqui em São Paulo eu tenho cliente que vende no Carnê. Sério? Sério. Mas é mais Santa Amaro? Na verdade são óticas antigas, tradicionais, localizadas em bairro. E aí ele tem uma clientela do bairro fidelizada que compra com ele há muitos anos e esse cara compra no Carnê. Assim como a mercearia do lado, a padaria, o cara às vezes vende até nessa circunstância também. Mas é muito comum a ótica vender no Carnê. É muito comum. Hoje a gente não... A maioria dos nossos clientes não usam carnê, mas a gente conhece clientes, poucos, no nosso caso, assim, que utilizam. É uma forma de fidelização também, de flexibilidade também, né? Ou não? Cara, é difícil, tá? A minha clientela lá em Pedreira é bastante carnê. Bastante. É difícil. Você tem que ter um fluxo de caixa para suportar e... Além do fluxo de caixa, você tem que ter um controle muito grande da cobrança e da perda, porque inevitavelmente você tem esses dois problemas. Agora, já entrando na questão, por que eu fui para a área de TI? Eu ia te perguntar isso. Né? Porque assim, Orlando, mas se você começou com ótica, caramba, como é que você enveredou para a área de TI? A gente cresceu, tá? Antes de chegar nessa parte, Orlando, me permite a gente falar um pouquinho sobre seu início na ótica mesmo, ótica, vendendo óculos, lente, depois dos cursos que você fez. Tá. Porque aí você teve dificuldades, entendeu? Não, e não foram poucas, não. Imagino eu. Então, imagina o seguinte, no final aí dos anos 80, uma ótica numa cidade com 8 mil habitantes. Qual a demanda de receita? Não tinha oftalmologista, não tinha optometrista. Não tinha nada. Teoricamente, a gente nem sabia direito o que era optometria ainda. Aliás, eu peguei o diploma e não sabia direito o que era ótica. Você já tinha entrado num laboratório para ver o processo e tal? Porque no curso você vê o básico lá, né? Na verdade, aconteceu o seguinte. Um pouquinho antes de eu me formar, eu tinha que fazer estágio. E aí eu fiz estágio numa empresa que chamava Curt, que era concorrente da Fotótica e que depois faliu. Ou seja, era uma empresa de fotografia que estava entrando para ótica e eu fiz o estágio lá. 3 meses eu trabalhei lá. Então, a experiência que eu tive para abrir a minha ótica foi 18 meses de parte técnica e 3 meses de parte prática. E cai para dentro. E meteu a cara. E cai para dentro. Vantagem. Eu não pagava aluguel, porque eu trabalhava, a ótica foi montada junto com o foto do meu irmão. Tinha um salário do foto para poder, teoricamente, sobreviver. E o que a ótica supostamente desse era 50%. Certo. Cara, fiquei 6 meses. E aí? Eu falei pro meu pai e pro meu irmão. Falei, aqui não dá, meu. Nós vamos morrer de fome aqui. Alguma coisa a gente tem que fazer. Aí, conversando com um médico amigo nosso, ele falou assim, cara, vai pra Serra Negra. Serra Negra é uma cidade maior, boa, tem uma ótica só. Cara, você vai se dar bem lá. Quando você foi pra Serra Negra, foi depois de 6 meses, então. Exatamente. E aí, peguei um domingo, peguei o busão e vamos pra Serra Negra. Mas, cara, não tinha grana. E você tinha 20 e poucos aninhos já ou não? Tinha 20... já tava casado. Eu tinha, sei lá, 20... Não tinha 22 ainda, porque eu faço aniversário em maio, 1º de maio. E isso... Tinha uns 6 meses de casado, eu casei em fevereiro. Tinha 21 anos. É isso aí, mais ou menos. E aí, só que, não tinha grana, bicho. Zero. Vontade de mudar o mundo, mas sem grana. Só coragem. E aí, quando eu cheguei em Serra Negra, num domingo, eu falei, caraca, meu, o que eu vim fazer aqui, meu? Eu não tenho grana pra nada.
liguei pro médico. Falei assim, ó, falou pra mim vir pra Serra Negra conhecer, eu vim. Mas, e aí? Ele falou assim, Fernando, 10 minutos, vai em tal lugar, vou ligar pro dono da imobiliária e ele vai te mostrar alguns pontos. Aí fui lá. Aí cheguei lá, eu sou o Orlando, queria falar com o Cícero e tal. O Cícero, aquele rapaz ali. Aí encostei nele, ô Cícero, tudo bem? O doutor Geraldo falou pra mim vir conversar com você, tá? Eu falei, tô sabendo, vamos dar uma olhada nos pontos. E saímos. Uhum. Cara, eu era menino, né? E assim, acanhado, com medo, com receio. Mas uma mentalidade diferenciada. Uma mentalidade diferenciada, exatamente. E aí, ele mostrou alguns pontos, e aí? Eu falei assim, cara, tem que ser honesto. Eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque eu não tenho grana, e tudo que você me mostrou, eu entendo que é uma oportunidade, mas eu não tenho grana, cara. Ele falou assim, eu sei, o doutor Geraldo já falou, e eu vou fazer sociedade com você. Caramba. 50% você, 50% eu, e eu vou pôr a minha esposa para trabalhar com você na ótica, para ela não ficar em casa e para ela aprender a profissão. Ou seja, ele entrou como se fosse um investidor e você com o conhecimento. Mas a esposa veio trabalhar comigo. Então não era só um investidor. Tá. Aí eu falei, tá bom, aonde que eu assino? Aonde que eu assino? Porque daí eu falei, pô, agora eu não posso deixar passar. É uma oportunidade. Né? E aí voltei e falei pro meu irmão, nós vamos montar a ótica lá em Serra Negra. E o nome da ótica? Chamar lá em Joanópolis, Estrela. Tá. E em Serra Negra nós colocamos Serra Visão. Serra Visão. Porque de Serra Negra, e aí colocamos Serra Visão. E aí, 50% do Cícero e 50% nosso. Tá. Cara, o negócio deu muito certo. Mas deu muito certo. E aí eu vim pra Serra Negra, e aí eu comecei a tomar conta das duas lojas. E me fala um pouquinho dessa experiência dessas duas lojas no atendimento balcão. Você atendia, colocava a cara pra bater, tinha funcionários, você tinha a mulher do seu sócio lá, né? A minha esposa nesse momento, ela trabalhava numa loja de costura. CLT lá em Joanópolis. E aí montamos a ótica em Serra Negra, o balcão, a responsabilidade do balcão era minha. Lá em Joanópolis ficou com o meu irmão e com o time dele lá. Eu acho que ele já tinha 1 ou 2 funcionários lá. Uhum. Mas a gente vendia lá, sei lá, 5, 6 óculos por mês. A cidade era muito pequena. Então. Não tinha como. E aí o atendimento era, inclusive, por telefone. Orlando, tô aqui com o seu João aqui e tal, não sei o quê, com a receita tal, papapá. Não tinha nem fax. Nossa. Entendeu? Era tudo. O telefone que ajudava muito. Tá bom, o que é o grau? Tá, isso, assim, assim, assim. Vendia muito bifocal? E cristal, né, cristal, meu? Né? Bifocal e cristal. E aí, uns 60 dias, trouxe a esposa. 60, 90, sei lá, alguma coisa assim. Foi bem rápido. E com 5 meses, tinha condição de montar outra loja. Caraca, então deu bom o negócio. Deu muito bom. E aí montamos uma outra ótica numa cidade vizinha, que é Lindóia. Beleza. E aí, eu ajudava nas 3 lojas, dava um suporte para as 3 lojas, fazia a parte da montagem, e à noite eu papel de pão. Então você montava também? E aí, à noite, papel de pão. Depois a gente vai falar desse papel de pão aí que depois virou sistema. Literalmente papel de pão. Era um caderno. Muita gente falava isso. Fazia anotação, o pré-cal era meu papel de pão. Exatamente. E aí, a gente poderia montar outra loja em Amparo, porque eu estava em Serra Negra, e aí tinha pra direita Amparo, pra esquerda Lindóia. Pra Lindóia a gente já tinha ido. Então a gente falou assim, tá bom, vamos pra Amparo. E aí compramos uma ótica em Amparo. Na hora de fechar o negócio, passar a documentação, o cara pulou pra trás.
Ah, não, minha mulher não quer vender, não dá, desistiu. Tá bom. Tá. Aí passou mais um mês e pouco. Não, falei com a mulher, vou vender. Vamos lá para passar a documentação. Ó, a mulher não assina, cara. Aí o meu sócio falou assim, que é o Cícero. Orlando, vamos pra Pedreira. Que é a próxima cidade de Amparo. Então Serra Negra, Pedreira, Amparo, Jaguariúna e Campinas. Pra ter o norte aí. E aí, chegamos em Pedreira, olhamos lá, tal, não sei o quê. Também não conhecia nada da cidade, nem eu e nem ele, né? Porque era só passagem pra quando ia pra Campinas. Então a gente não frequentava a cidade interna ali. E aí, achamos um ponto fechado lá. Uma casa velha lá, caindo nos pedaços. Aí perguntamos pro vizinho do lado lá, falou, viu? E essa casa aí? Essa casa, esquece, cara. Pode esquecer. O dono é um mala. O dono é muito difícil. Ele nem mora aqui, faz 5 anos que tá fechado. Ah, tá. É onde ele mora? Ele mora em Serra Negra. Nossa. Aí o Cícero falou assim, Orlando, é essa casa, é esse o ponto, eu conheço o cara e você vai ver. Daqui 3 dias nós estamos com a chave na mão. E de fato, cara, foi isso que aconteceu. Tinha que ter acontecido, né? Foi exatamente isso que aconteceu. E aí montamos em Serra Negra. Com o nome de? Com o nome de Imperatriz. Tá. Ótica Imperatriz. Tá. Beleza. E aí, mudei pra Serra Negra. Aliás, desculpe. Mudei pra Pedreira. Tá? E aí, continuava fazendo tudo o que eu fazia, morando em Pedreira, mais próximo de Campinas. E aí, a esposa falou, melhor você fazer o curso de ótica, porque agora nós estamos crescendo, estamos expandindo, não tem jeito, é melhor você fazer o curso de ótica. E ela já tinha trabalhado comigo ali em Serra Negra. Sim. Tá? E então já conhecia um pouco do varejo ali, de como vender, de como fazer as coisas, né? Ok. E aí então eu comecei a fazer o curso de contabilidade em Campinas. Ela começou a fazer o curso técnico de ótica em Campinas. E cara, montei uma surfaçagem ali em Pedreira, Sério? Que o fundo da casa era grande. Cristal, meu, pra gastar. Cristal. Pô, e aí, bicho, era 18 horas por dia de trabalho. Porque durante o dia eu vendia. À tarde... Você que ficava no balcão. No balcão, Depois das 18, eu montava. E depois que eu terminava a montagem, eu planilhava. Aí já não era mais papel de pão mais. Aí já fazia numa planilha. Cara, era muito... Você fazia o fluxo tudo manual, né? Tudo manual. 100% manual. Naquela época era muito difícil. Carnezinho lá, tudo na mão, caneta e tal. Cara, era muito sacrificante. Ao mesmo tempo, muito prazeroso. E aí, vamos pôr um sistema. Pô, mas... computador... Isso já era mais ou menos... 90, eu acho. 91, 92. Meu filho nasceu em 93. Acho que 91, mais ou menos. E aí... Mas você tá doido? O computador custa, sei lá... Era caríssimo, né? $3 mil, $4 mil. Falava em dólar mesmo. O telefone custava uma fortuna. Eu lembro, eu era criancinha, meu pai falava assim, é uma nota, não sei tantos mil, não sei o quê. Bom, eu comprei um computador lá e aí a gente usava um pouco a questão de planilha, nem lembro se era planilha do jeito que é hoje ou se tinha alguma coisa similar, mas eu já fazia isso no computador. E fazia o curso de contabilidade. E a esposa fazia o curso técnico. E aí, então, a gente fechava a loja às 6 horas, pegava o carro, ia até Jaguariúna, deixava o carro em Jaguariúna, pegava o circular, ia para Campinas de circular, eu fazia o curso meu, ela o dela, e depois, 11 horas da noite, pegava de volta e tal. Resumindo, era bem puxado. Curiosidade, como que era a logística de entrega nessa época? Cara, depois que eu montei a surfaçagem, isso ajudou. O objetivo da surfaçagem era justamente diminuir esse time.
Porque, Ou depender de terceiro. porque, cara, era correio, Uhum. tá? Era correio. Era o que tinha. Então estamos falando aí fácil, 15 dias. No mínimo, né? Porque você vendia, aí você mandava a armação lá, ou vinha a lente para me fazer a montagem aqui. As coisas que eram mais simples, sempre fiz na loja. E aí, triturando mesmo, gastando lá as lentes no alicate e tal. E nessa época era muito difícil ter multifocal para venda, né? Não tinha. Não tinha. Eu acho que... Era bifocalzão, o Tex, Criptoc, Flatop, essas coisas. Exatamente. Começou, o multifocal, acho que começou, sei lá, cara, 94, 95, os primeiros multifocais aí, que é o Varilux Comfort e tal, alguma coisa nesse sentido. E eu nem cheguei a fazer, porque ele já veio com a ideia do CR. Isso. Tá? Né? Foi uma transição de material, inclusive, né? 21.50, CR. Exatamente. E aí as máquinas que eu tinha não estavam preparado para fazer isso. E aí, logo em seguida, eu também acabei vendendo mesmo o equipamento e parei. Porque eu percebi a migração do cristal para o CR, e aí eu falei, cara, eu vou sair fora. E aí a logística começou a melhorar. Porque aí, cara, eu acho que já tinha campilentes. Então, isso que eu ia te perguntar. Você fez da sua surfaçagem de cristal e aí teve que procurar um laboratório. Pelo jeito foi a Campilentes. Na verdade, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome, cara. Pô, a Campilentes, eu tinha um outro laboratório em Campinas, não vou lembrar o nome. E, pô, trabalhei muitos anos com eles. Muitos anos. Não vou lembrar. E aí, nessa época, ainda era cristal. Eu fazia um pouco e passava para eles Campótica. Campótica. E a dona Sueli. Isso aí já não vou conhecer mesmo. E o dono Enor. Campótica. Nem sei se estão no Ramos. Se estão no ramo ainda. Então eu trabalhei muito tempo com eles. Muito tempo. E aí depois, quando começou a entrar o CR, e aí eu acabei começando a trabalhar com a Campilentes. E com a Cristina lá, as irmãs Metralha, que a gente brincava, né? Porque era o trio. Então você conhece ela faz tempo. Com 30 anos no mínimo. É legal. 30 anos no mínimo. E ela, a Cristina e a outra irmã dela. A Cidinha. A Cristina, a Cidinha e a... Eu já vou lembrar o nome dela também. Eu só conheci a Cristina e a Cidinha. Assim. Mas eram 3 irmãs. E a gente brincava com elas lá de as irmãs Metralha. E aí, ela trabalhando mais com o CR. Sim. E aí eu falei, pô, isso aqui não vai dar muito certo. E aí fui parando com a surfaçagem. E até que parei totalmente, vendi o equipamento e tal. E aí eu comecei a parte de gestão e administração baseado nisso. A gente entendia que quanto mais a gente cresce, mais necessidade de gestão a gente tem e é inevitável. Agora, eu sou uma pessoa privilegiada, porque a maioria das óticas, eles começam sem estrutura. Vai lá, monta a ótica e tora o pau vender. Monta de qualquer jeito. Eu tive o privilégio de primeiro fazer o curso técnico. E aí já me deu um embasamento de que não é só vender. Você tem que vender, você tem que entregar, você tem que fazer o pós-venda. Você tem, já me deu uma ideia e uma estrutura do PDV. Ok. Considerando que eu trabalhava com meu irmão e eu ajudava meu irmão em tudo, então eu tinha uma noção de administração. Cara, tem que saber estoque, tem que saber quanto entra, tem que saber quanto sai. Eu não posso misturar o meu bolso com o caixa da loja. O caixa da loja é uma coisa, o meu bolso é outra coisa. Então, e aí tinha sócio também. E aí o sócio te trava um pouco nessa liberdade, porque você fala assim, porra, não posso pegar dinheiro da loja, o dinheiro não é meu,
O dinheiro é nosso, e aí, então, sempre precavido com isso. Ok. E aí, à medida que eu fui fazendo o curso de contabilidade, aquilo foi ficando mais claro para mim a necessidade de fazer administração e gestão. Realmente foi um privilégio, porque hoje não é todo mundo que tem essa noção, não. Hoje, em 2025. Mas hoje a gente ajuda Sim, hoje tem tecnologia, né? Tem parceiros. A gente ajuda os empresários a montar processo, tal, essas coisas, né? E... Cara... Mas nessa época você já estava à frente, né? Você tinha uma cabeça boa já. Já dá pra ver aí que você sempre foi diferenciado em relação a isso. Então, mas o que o empresário hoje deveria ter é o seguinte: eu não sei tudo. Eu sou bom, se eu estou montando a ótica, é porque eu tenho uma qualificação. Provavelmente vender. Provavelmente, porque o cara também não cai de paraquedas e do nada vou montar uma ótica. Não, até tem. O cara fala assim, porra, o que eu vou fazer da vida? Posso abrir um bar, posso abrir um não sei o quê. Pô, mas a ótica parece que está em evidência, tem uma margem legal, tem não sei o quê. Vou abrir uma ótica. Pô, mas eu não sei nada de ótica. Cara, ele vai apanhar pra caramba. Muito. Certo? Agora, o cara que já é do ramo, que eventualmente trabalhou numa ótica e tal, ele tem um pouco do conhecimento ali do PDV, das vendas e do entendimento. Mas ele precisa entender que isso não é suficiente. Esse é o ponto. O cara ter essa consciência de que ele precisa estar o tempo todo preparado para a mudança. Inclusive naquilo que ele já sabe. Sim. Hoje a dificuldade que eu vejo nos clientes, o Orlando, é que o cara abre a ótica por abrir, tá? Vê que dá dinheiro e tal, monta de qualquer jeito e os funcionários não têm treinamento, eles não querem aprender, se atualizar. Eu vejo muito isso. Mas porque ele não teve. Sim, é uma consequência. Né? Ele aprendeu na porrada e ele acha que ele não tem a visão de que ele deveria se fazer diferente. Por exemplo, eu quando contratava uma funcionária nova, cara, primeiro ela tem que aprender a montar o óculos. Mas não é que eu quero que ela seja montadora. Não. O conceito não é esse. O conceito é, quando eu der um óculos na mão dela, ela vai saber o que fazer com o óculos. Top, legal isso aí. E para isso, ela tem que saber montagem. Hoje, essa técnica não funciona mais, porque as montagens é tudo feito automático. Tudo automático. Tal, beleza. E aí, como é que faz para ensinar? Não. A gente vê lojas grandes, franquias, redes, que o vendedor pega a peça e leva para alguém ajustar. Em alguns casos, tem que deixar a peça. Isso aqui tá muito torto. Cara, eu vou ter que mandar, Cara, que confiança você passa pro cliente? Zero. Percebe? Então, cara, o que é? Não, peraí, vamos fazer agora, na frente do cliente, ao vivo. Você usa um alicate para fazer? Sim, o médico não usa serra para fazer cirurgia. É normal, não tem problema de você usar uma ferramenta pesada para consertar determinadas coisas. Você só tem que saber usar ela. E isso mostra a confiança pro cliente, pro consumidor final. Pô, e aí nós estamos falando do básico. Não faz nenhum sentido a ótica não saber ajustar o óculos. É o básico. Esses dias eu fui no e shopping. Tem um monte, né? Um monte. Já fui em ótica lá que o cara falou assim, passa daqui 20, meia hora. Pô, meia hora? Como já aconteceu de ir numa ótica, o cara fazia lá o ajuste em 5 minutos. Outro ponto nessa linha aí, né? O vendedor pode ser bom pra caramba, né? E tem muito vendedor bom. Aliás, estive na Mido e eu vi que você tava. A gente teve na Mido e, cara, o atendimento do Brasil é espetacular. O pessoal é frio lá.
O atendimento do Brasil é muito bom. É por causa do calor humano, por causa do brasileiro. É um conjunto, É um conjunto, de fatores. Mas eu estava enfatizando o seguinte. O vendedor, olha, essa lente, ela é freeform. E aí começa a entrar os nomes complicados que a gente falava um pouco antes do início do podcast aqui. Essa lente é freeform, com surfaçagem ponto a ponto, ambos os lados, com características feitas exclusivamente para você e custa R$8.000. O cara não sabe direito o que ele está falando, mas o vendedor convenceu de que aquilo é o melhor para ele. Beleza. Aí, compra. E na hora de tirar as medidas, o cara vai lá e mete um durex. Já vi isso aí. O durex. Quer dizer, é uma incoerência que o mercado comete. Porque, assim, eu tirei muita medida com o durex. Mas quando eu comecei, não tinha nem lente de apresentação. Tinha nada. Zero. O olho da armação era vazado. Pô, a única alternativa era colocar o durex. Eu vi isso. Bem no início eu vi isso aí. Mas naquela época a gente não falava que a lente era digital, ponto a ponto, e papapá, pô, a pegada era outra. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tem que evoluir. Tem que mostrar essa evolução, tem que gerar essa experiência de compra para o consumidor. Esse é o ponto. Hoje, a gente trabalha em cima de um tripé. Em primeiríssimo lugar, o consumidor. O que nós fazemos para resolver o problema do consumidor? Cara, tem que pensar isso, o sistema tem que atender isso, a nossa inovação tem que ir nessa linha. E você tem que entender as necessidades do consumidor, porque não é simplesmente igual você falou, pô, eu tenho o Freeform com essa tecnologia R$8.000. Não. E hoje tem um detalhe, o pessoal já vai pra ótica já com uma noção do que tem no mercado, entendeu? Exatamente. Então hoje ninguém cai muito nesse papo. E aí, cada vez mais personalização. Cara, é isso que nós vimos na Mido. Tanto em lente quanto em armação. Então, teoricamente, você vai ter o seu público menor, vai aumentar a quantidade de óticas, e aí você vai atender um público menor, mas um público fidelizado e um público que se comunica com a sua marca, com o estilo de produto que você vende, e aí cada vez mais personalização. Esse é o caminho. É esse. Você usa muito anamnese na sua ótica? Porque eu vejo que as óticas que utilizam o sistema de anamnese para captar a essência do que aquele cliente quer funcionar muito. A gente tem, mais uma vez, um privilégio, tá? Como a gente tá sempre na frente, a gente tá sempre bebendo água limpa, certo? A esposa é optometrista. E a gente trabalha em cima dessa base. E o nosso gabinete é dentro da ótica. Orlando, mas você consegue isso? Sim. Por quê? Porque a gente fez um trabalho de base lá atrás. Tá. A primeira turma de optometria de Campinas fui eu que montei. Caramba, que legal. E aí cheguei nos concorrentes e falei assim, estou montando uma turma de optometria. Vamos fazer? Ah, não, Orlando. Eu falei, beleza, eu vou fazer. E a hora que eu estiver atendendo, não vem me encher o saco, não vai me denunciar, não vai... Porra, beleza? Então, eu fiz a primeira turma, a esposa e um concorrente fez a segunda turma, e aí, da terceira turma em diante, todo mundo se formou e todo mundo trabalha e todo mundo atende. Ou seja, a gente não tem problema de concorrência nesse sentido. Cada um faz o seu trabalho. Um trabalha com o público menor, outro público maior, tá, não sei o quê, mas todo mundo faz o seu trabalho. Ok. Com isso, a esposa depois foi fazer Canoinhas, e aí fez o bacharelado. Tá. E aí, com essa formação, a gente falou assim, agora eu tô calçado. Isso você tava com 3 lojas? Não, tinha mais. Tá. Porque, na verdade, depois eu abri Pauline, Arthur Nogueira, Jaguariúna. Com o mesmo nome ou bandeiras diferentes? Tinha bandeiras diferentes.
E aí, quando de fato fui para a área de sistema, Uhum. quando a gente começou de fato a comercializar o sistema. Só um detalhe, dá pra perceber que você sempre estava à frente do mercado. Eu tento sempre. Estava, não, eu tento estar ainda. Dinâmico, sempre. O Portal Fique de Olho, que a gente vai falar um pouquinho Sim, dele, sim. é mais um empreendimento aí com o objetivo de estar na frente, de buscar oportunidades que aparecem. Tá? Vamos começar a falar do sistema. Então você viu brechas aí, claro, problemas, entendeu? Que poderiam ser melhorados através do sistema. Me conta essa transição. Como que você foi para TI? Da onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, eu tinha necessidade de fazer gestão. Tá. Beleza? Fazia lá em planilha, muito tempo de trabalho, e eu falei, pô, precisa de sistema, não tem jeito. Tá bom. Aí comecei com um sistema lá em DOS. Nossa, nossa. Em DOS, e que não era de ótica. Não cara, nem tinha sistema, quanto mais de ótica, né? E aí, com a implantação do sistema em DOS, eu ganhei muita agilidade. Porque eu tinha o cadastro do cliente, eu tinha as parcelas de crediário lançadas no foi sistema. Em que ano, mais ou menos? Eu abri a OptiDados em 2008. Isso foi mais ou menos 2002, 2003. Mais ou menos. 2002, 2003. Aí eu já tinha o sistema. Lançava lá, tal, não sei o quê, papapá. Aí melhorou muito a gestão. Porque aí a gente tinha um pouco de relatório, a gente tinha o estoque já mais controlado. Dá pra fazer inventário. A gente jogava a receita do cliente lá no campo de observação. Tá. E, portanto, a gente tinha o histórico da receita, conseguia controlar o fiado de uma maneira muito, muito melhor, mas muito melhor. E aí diminuiu a carga de trabalho. Então você usava Excelzinho mesmo. Usava exatamente. E aí eu tive a oportunidade de ter um CD de sistema da Itália. Você trouxe de lá. E aí, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, esses caras sabem o que uma ótica precisa. Porque o sistema já era específico, o sistema já era 100% voltado para a ótica. E aí eu falei assim, quero isso. Você adaptou? Não. Você fez a versão ou você fez uma parceria? Quero isso. Quero isso. Aí eu falei, pô, mas tinha 8 lojas. Se eu falar para a Itália que eu quero trazer isso para o Brasil, para 8 lojas, cara, esquece. Eu falei, Orlando, não faz nenhum sentido isso. E aí, então, o que nós fizemos? Uma parceria de distribuição aqui no Brasil. E isso foi em 2005. O nome da empresa? Brudata Informática. Estive com eles na Mido agora. E aí trouxe de 2005 a 2008, 3 anos para traduzir e fazer toda a parte fiscal do Brasil todo. Essa é a essência do OptiDados ou é... A OptiDados nasceu por conta disso. E quando tivemos a primeira versão, instalei nas lojas e comecei a vender. Bom, beleza. E era licença ou era vitalício? Não, como que funcionava? licença. Já era SaaS. Pagava para usar. Com a diferença, desktop, desenvolvimento, você tinha que instalar em cada máquina. Se o cara tivesse 3 máquinas na loja, teria que instalar nas 3. Se tivesse 10, instalar nas 10. Porra, era um caos. Tanto é que a gente não tinha nada remoto, tinha que mandar CD. Suporte também. Pô, não, era muito... Cara, era muito difícil. E aí, 3 ou 4 meses depois que a gente começou a vender o sistema,
cheguei num sábado em casa lá, 2 horas da tarde, 2 e pouco, a esposa chegou, pegou um molho de chave assim, jogou em cima da mesa. Pá! Aí eu falei, pô, o que é isso? Ela falou assim, essas são as suas lojas. Venda, taque fogo e suma com elas, porque eu não vou tomar conta mais disso. Eu falei, não, mas calma, não é bem assim. Ela falou, não, eu não sirvo para isso, não lido com pessoas, é um funcionário, é um inferno. Cara, eu não quero mais. Tá. E aí fiquei com um problema, né? Porque eu tinha 8 lojas e aí? O que eu vou fazer? E aí então dividiu, separou e aí eu acabei ficando com a loja de pedreira. Tá. Hoje, até hoje. Até hoje. Então você tem uma lojinha. Hoje eu tenho uma loja. Tá. E beleza. E aí, distribuindo o sistema. Tá? Distribuindo o sistema. Fizemos aí uma parceria forte com a Essilor, inclusive por conta da própria Cristina, que estava sempre me ajudando, abrindo portas lá na Essilor. E a gente participou da feira de 2009, 2010, 2011, 2012, na Expo. Nossa, em 2009. Dentro do stand da Essilor. Caramba, que legal. É. A Essilor enxergava na gente uma forma de ajudar a profissionalizar o segmento. Porque a gente sempre foi realmente disruptivo. Tá bom. Seguimos e tal, beleza. Quando foi 2015, mais ou menos, 2015, exatamente 2015, a gente teve um impasse com a Itália. Em alguns pontos. O primeiro deles... Ou seja, até 2015 ainda você revendia. Eu revendia. Não, até mais, até 2019. Recente. 2018. Tá. Tivemos um impasse em 2015 que estava relacionado, primeiro, a euro. Cara, tinha que pagar eles em euro. E a conta não fechava, a conta não estava fechando. E não tinha como aumentar o preço aqui no Brasil. O mercado não absorvia. E, pô, esse era um baita de um problema. Se não bastasse esse, a gente tinha outros problemas. Por exemplo, a transição do cupom fiscal para a nota fiscal eletrônica. Cara, quando eu levei isso para a Itália pirou. Orlando, agora que dá para dizer que a gente tá com o cupom fiscal redondinho em todos os estados, você vai me dizer que a gente tem que jogar tudo isso fora e começar de novo? Nem a pau. Cara, tô fora. Veja aí o que você quer fazer com o Brasil aí, eu tô fora. E um outro ponto E nisso você teve que meio que redesenhar, desenvolver uma versão? Como que aconteceu isso? Não, a hora que ele jogou isso no meu colo, a hora que ele jogou essa batata quente no meu colo, eu pensei o seguinte, 2 caminhos. Vendo a minha carteira de cliente, né? E na época chegamos até a fazer algumas abordagens para ver se isso era viável. Mas era uma possibilidade, vender a carteira de cliente. A outra vamos desenvolver. Tá. Mas desenvolver como? Eu não sou desenvolvedor, eu não tenho know-how para desenvolver. E se for desenvolver, vai ser problema, a gente vai fazer besteira. Mas é um caminho, tá bom, é um caminho. Ok, vamos ver se a gente acha um parceiro similar à Brudata aqui no Brasil? Porque se a gente achar, é um caminho. E aí, então, nós começamos a estudar e a pesquisar software house aqui no Brasil que eventualmente pudesse ser nosso parceiro. E foi aí que a gente encontrou a B15. Por isso do B15. E de Ribeirão. E aí, então, a gente fez inicialmente com eles uma parceria para que eles desenvolvessem o sistema de ótica para que a gente pudesse ser representante. Essa era a ideia central. E aí,
eles estavam numa transição de tecnologia. Uhum. O que eles tinham era desktop e o que a gente queria era nuvem. E quando chegamos até ele para entender isso, ele falou, Orlando, nós vamos fazer um pouco de nuvem, mas cara, é mobile. E isso em 2015. É mobile. Quando nós começamos a pensar no mobile, cara, quando a gente conversava com pessoas que eram programadores e falava que queria fazer mobile, o cara falou assim, você quer fazer um aplicativo e tal? Eu falei, não, cara, eu quero fazer um sistema. Porra, você tá doido? Como é que vai fazer um sistema num celular? A maioria falava isso pra gente. E aí, quem tinha isso já? A Magazine Luiza? Os vendedores do Magazine Luiza já andava com o celular na loja, já fazia Casas venda. Bahia já tinha também. Acho que a porreta mesmo era Magazine Luiza. E aí falou, pô, se a Magazine Luiza tem, existe. Dá pra fazer. Não sei quanto custa, mas mas que dá pra fazer, dá. E aí junto com a Geeks, então, a gente desenvolveu, foi fazendo, foi estruturando. Em 2000, e aí tinha um acordo com a Brudata para 31 de dezembro de 2019. A Brudata a italiana. Tá. Tinha um acordo com eles que 31 de dezembro de 2019 todos os clientes migrados. Tá. E a partir de 1º de janeiro o cliente não iria usar mais o Brudata. Uhum. E foi isso que a gente fez. E essa migração foi tranquila? Pô, tranquila. Porque quando a gente fala de sistema, migração, é um caos. Nem um pouco. Foi muito difícil. A gente achou que ia gastar mais ou menos 18 meses. Tá. Gastamos 3 anos. Achou que ia gastar X, gastamos X, Y, Z, W, e, cara, infinita. Se você for contar todas as melhorias, todas as versões, vai dar uma paulada. Não, Se tivesse aquela grana limpinha na mão, eu não sei nem se valeria a pena fazer. Tá. Porque à medida que você vai crescendo, evoluindo, beleza. Você vai melhorando e às vezes você nem percebe a melhoria. Mas se você fala assim, eu tenho X dinheiro e eu vou usar isso para fazer esse projeto, cara, não sei. Talvez se você aplicar esse dinheiro financeiramente seja melhor. Tá? Mas a gente não tinha o dinheiro, a gente tinha coragem. Porra, cara, nunca tivemos dinheiro. Sempre tivemos coragem. Dinheiro a gente vai atrás, a gente busca, a gente resolve, a gente tal. E com peita coragem a gente foi caminhando. E a história da migração basicamente é essa. Beleza. Aí em 2020 a gente ia lançar oficialmente a OptDados com a solução nova, veio a pandemia. E aí, me conta um pouquinho da pandemia. Lascou todo mundo, né? Foi difícil. Mas foi bom também, tá? Não, foi uma virada de chave importante pro ramo óptico. Não, mas se a gente for... é óbvio que naquele momento do bloqueio, cara, desespero total, porque a gente tinha acabado de ter o produto, teoricamente, na condição de vender, do jeito que a gente imaginava que estava preparado para vender, inclusive para escalar, e parou tudo. E aí falou, agora vamos quebrar. Agora, puta merda, agora vai quebrar mesmo. Agora, e aí, o que faz? Para o desenvolvimento? Para tudo. Eu falei, pelo jeito você foi... Se parar, quebra. Tá, se parar, quebra. Porra, e se não parar? Não, acho que quebra também. Melhor continuar. Porra, mas tudo bem, mas então já entrou um acho no meio aí, né? E aí a gente continua melhorando o produto. Com muita dificuldade, mas continua melhorando. Aí quando reabriu, o produto estava mais consistente. O produto estava mais parrudo. Estava testado. Então, assim, para OptDados,
a pandemia foi muito boa, muito importante, porque talvez se a gente tivesse colocado no mercado sem a pandemia, talvez a gente tivesse se dado mal, porque o produto poderia não estar tão bem preparado quanto deveria estar e não ser tão absorvido. E aí outro ponto, a pandemia, ela agilizou o processo tecnológico. Eu senti isso. Numa proporção gigantesca, e aí não é só para nós, aí foi para todo mundo, inclusive para você, tal. Como você sabe, eu tenho uma agência de marketing e a gente também desenvolve um aplicativo específico, tá? Houve uma necessidade muito grande depois da pandemia, entendeu? A demanda aumentou muito, aumentou né? muito. Mas vamos lá. Sou uma ótica. Eu quero ter o B15 OptiDados. O que ele vai me proporcionar? Me conta com detalhes o que tem, como que funciona, o que traz de benefício para o gestor. Eu falei que a gente trabalha em cima de um tripé. O sistema hoje, ele não pode pensar em apenas e tão somente ele trazer o resultado. Uhum. Cara, isso teoricamente qualquer sistema tem que trazer. Porra, mas tem que ter DRE? Óbvio que tem que ter DRE. Mas o cara não usa, mas tem que ter. Tem que ter fluxo de caixa? Óbvio que tem que ter fluxo de caixa. Mas a ótica não usa, mas tem que ter. Então, existe lá, sei lá, 10, 12, 15 funções básicas para um sistema de ótica que é o mínimo que o sistema tem que ter. Óbvio que todos os outros que de certa forma são concorrentes nossos atendem a essa demanda. Tá. E o que a gente enxerga? A gente enxerga o seguinte: tem uma jornada aí. E o sistema, ele tem que, obrigatoriamente, ele tem que atender essa jornada. Obrigatoriamente tem que atender. Que é, primeiro, o consumidor. O sistema tem que estar próximo do consumidor para facilitar a vida do lojista. Me conta com detalhe isso. Então vamos lá. Tem que gerar experiência de compra para o consumidor. Esse é o ponto. Certo? O objetivo é esse. O objetivo é esse. E o que gera experiência de compra para o consumidor? O que tá na moda? E não é só na moda, porque uma coisa tá na moda, a outra coisa é tá na moda e fazer sentido. Sim. E ter lógica, ter raciocínio. É o visagismo. Certo? O visagismo, para quem trabalha o visagismo de maneira inteligente e vende essa experiência de compra para o consumidor, cara, ele tá na frente. Ele vende valor agregado, ele fideliza, tem um monte de coisas aí que é importante. É um atendimento mais personalizado possível. Né? Exatamente. Então, dá para fazer o visagismo com cartolina? Lógico que dá. Dá para tirar medida com durex? Então dá para fazer o visagismo com cartolina. Uhum. Cara, eu tô começando a ótica, não tenho grana para investir, não consigo investir, não dá para investir, não posso investir. Tá bom, então vai lá, compra uma cartolina e faz o visagismo na cartolina. Se o vizinho dele, que tem uma loja bacana, com estacionamento, com tudo, não faz o visagismo, ele que tem uma loja pequenininha fazendo o visagismo de cartolina, ele vai roubar alguns clientes do cara lá e ele vai achar o caminho dele. Ok. Então, a gente parte do princípio que o atendimento pensando no visagismo, e aí estamos falando de jornada mesmo, ele começa a gerar essa experiência de compra para o consumidor. Ok. Se eu pensar que esse atendimento diferenciado proporciona uma fidelização indireta, eu começo a pensar na loja. Então eu tô falando de um tripé, então eu tô falando atender o cliente, mas eu preciso de um dos tripés resultado. E aí o resultado ele vem como? Ele vem da satisfação do cliente, do valor agregado, que é o outro tripé, que aí estamos falando do vendedor, porque se eu conseguir
colocar venda com valor agregado, naturalmente a comissão do vendedor vai ser melhor e maior. Então, o tripé, basicamente, é o consumidor, o vendedor e o resultado da loja. Sempre, qualquer coisa que a gente vai fazer, fala assim, porra, mas isso aqui vai melhorar a experiência de compra? Vai. Então interessa. Não vai melhorar a experiência de compra. Mas ele vai proporcionar vender valor agregado? Vai. Pô, então interessa porque eu vou ajudar o vendedor. Não vai ajudar o vendedor. Mas ele vai melhorar o resultado da loja? Vai. Então interessa porque... Então o desafio é qualquer coisa que chega pra gente de clientes como melhoria, eu paro, eu sou teoricamente o primeiro filtro, vamos dizer assim. Orlando, a ótica X lá falou assim que, porra, ele tem que vender óculos na Lua. Eu falo, porra, eu paro, penso assim, porra, vender óculos na Lua? Mas por quê? Como? Que jeito? Da onde ele tá tirando isso? Por que ele tá tirando isso? Pô, não entendi. Pra mim não faz sentido. Aí eu ligo pro cara, viu? Você falou pra gente fazer tal, não sei o quê. Por quê? Se aquilo que ele me passa faz sentido e tá dentro do pilar, eu jogo pra frente, trago pra dentro e falo assim, ó, a gente tem que pensar nisso por causa disso. Tá bom. Aí já não é comigo mais, aí é com o Ricardo, que é o sócio. Ele falou assim, Orlando, isso aqui é fácil de implementar, tá dentro de parte daquilo que a gente já tem e eu consigo fazer mais rápido. Orlando, isso aqui é muito bom, mas, cara, tá muito longe. Abre uma requisição aí, deixa ela pra gente não esquecer. Futura. Mas é muito pra frente. Tá bom, então a ideia é sempre essa. Mas voltando na jornada, a gente tem que pensar no consumidor. E aí, então, no nosso caso, o que a gente fez? A gente consegue fotografar o cliente, identificar o formato do rosto dele, baseado no formato, eu puxo os formatos de armações e coloco no rosto dele para ele ter uma ideia, de como isso pode ajudá-lo, de como isso vai trazer a experiência de compra. Depois, na sequência, eu trago uma comparação de multifocal, uma comparação de tratamento, uma comparação... Enfim, nesse ponto a gente já não é mais teoricamente exclusivo. E o bom é que a gente traz, o mercado absorve e outras empresas fazem. Inclusive isso, o que eu estou falando aqui, você tem um aplicativo nessa linha, certo? O nosso app é mais visual. É isso aí. É mais visual. É isso aí, beleza. E isso aconteceu com o pupilômetro. Quando a gente trouxe o pupilômetro em 2020, porque eu trouxe de fora o pupilômetro também, porque a discussão com o sócio vamos desenvolver. Orlando, tá louco? Tem um monte de coisa para fazer. Você quer que faça o pupilômetro? O mercado não absorve. Eu falei, absorve. Fica aquela discussão. Aí eu trouxe de fora. Eu trouxe de fora e aí comercializamos. E aí a gente sentiu que o mercado ia absorver. E aí, financeiramente, não dá, cara. Porque de fora, imagine, hoje 7 por 1, 6,5 por 1. Cara, não dá. Infelizmente, não dá. E aí, então, acabamos fazendo o desenvolvimento do pupilômetro. E, cara, hoje a gente tem 1.000 e poucos clientes. Todos usam o pupilômetro. Uns muito, outros menos. Tem gente ainda que é insegura, que prefere usar a ferramenta, seja a torre lá, das AIS ou da Essilor, ou a própria sua, depois vai lá no pinguinho. Tem cliente assim. Esse é um ponto legal de falar. O cara fala assim, Orlando, eu não preciso do seu, eu tenho a torre. Eu falei, cara, separa o cliente. Porra, valor agregado é assim que funciona. Se o cara comprar um óculos de 300 conto, faz no nosso, que é direto no celular. Se o cara comprar um óculos de 4.000, você faz lá na torre, porque você valoriza a venda. É isso aí. Então é processo. É você parar e pensar como usar a tecnologia e a inovação. De sábado, eu, teoricamente, não faço nada. Eu tô bem... A cabeça tá mais produtiva, porque eu não tenho foco, não tenho cliente, às vezes, para atender e tal. Então, eu costumo, às vezes, chegar na minha loja um pouco antes, atravesso a rua e eu fico olhando para minha loja.
As primeiras vezes que eu fiz isso, as vendedoras falaram assim, Orlando tem que internar ele, cara. O Orlando tá maluco. O que ele tá fazendo lá? Mas eu fico olhando pra minha loja e fazendo o seguinte questionamento. Por que o cliente entra na minha loja? Por que o cliente não entra na minha loja? Eu tô numa cidade pequena, uma cidade com 50 mil habitantes. Então, cara, a cidade inteirinha me conhece. Eu posso não conhecer todo mundo, mas todo mundo me conhece. Porque, 38 anos de loja, a gente é muito conhecido. E aí, eu me questiono, eu falo assim, por que o Guilherme não comprou o óculos comigo? Encontrei com ele no mercado lá, ele não comprou o óculos comigo. Por quê? E aí, vou nas meninas. Viu? Por que fulano não comprou o óculos com a gente? Ele esteve aqui, fez orçamento, não fez. Pega o telefone e liga pra ele. Nós temos que entender. As primeiras vezes que eu fiz isso, as meninas, Orlando, se tiver que fazer isso, pode mandar embora. Ninguém faz ativo, é muito raro. Aí, tá bom. Então, você quer ver como é que faz? Eu ligo pro cara, viu? Eu queria saber o seguinte, preciso entender. Assim, pra isso. Acabou. Aí, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aquilo que a gente faz e aquilo que a gente exercita, o vendedor vem junto. Aquilo que a gente manda fazer e não exercita, o vendedor não vai fazer. É assim mesmo. O vendedor não coloca em prática. Então, a gente tem que estar o tempo todo puxando a fila. Cara, se você entrar no Instagram da ótica lá, você vai ver vídeo meu. Vai ver vídeo da minha esposa. E vídeo engraçado. Eu ia falar isso. Eu comecei a te ver mais nas redes sociais, sei lá, de uns 2 anos pra cá. Frequente mesmo. Entendeu? Mas isso tem um motivo, né? Porque assim... Não, eu também tô fazendo isso. Não, eu quero dizer o seguinte. Cara, foco na OptDados. A gente tem que achar o caminho para escalar a OptDados. Tá bom? Tá bom. À medida que a OptDados foi achando o caminho, o time foi aumentando, e aí o Fique de Olho ajuda muito nisso. Cara, se eu gastava meu tempo aqui, e eu não tô gastando o tempo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dormir? Não, vou fazer outra coisa. Sim. Então, naturalmente, a gente tá usando o tempo para agregar dentro de tudo que a gente faz no segmento. E aí as mídias sociais tem tudo a ver. Legal. Então, assim, você tem o visagismo, tem a parte do DNP, você deve ter espessura de lente, e aí finaliza... Faz a integração com outros sistemas também ou não? Laboratório, todos. Nossa, que legal. Estilor, Zeiss, Rodenstock, Roya, integração para enviar o pedido, todos eles. Ou seja, eu posso enviar o pedido do seu sistema direto para o laboratório. Legal. Muito top, não sabia disso. Isso facilita muito a vida do lojista. E essa parte financeira que você está falando, eu consigo fazer uma venda, emitir uma nota pelo sistema? Isso então é o tal do básico, né? Então é um mini ERPzinho, eu posso considerar? Cara, é um ERP? Eu falo mini porque eu vejo que tá na nuvem, tá no mobile. Se você considerar a necessidade do segmento óptico, é um RP. Tá. Agora, se você fala assim, mas um RP e a indústria? Como é que faz? A ótica não é indústria. Então, sim. A ótica não tem a necessidade Você pretende escalar isso? Não. Ficar no varejo mesmo. No varejo. Mas você pega, por exemplo, mesmo no varejo, grandes redes, tem uma necessidade diferente do que uma rede de ótica teria. Então, isso sim, a gente caminha cada vez mais para atender o varejo óptico. Não importa se o cara tem 10 lojas, 30 lojas, 50 lojas, ou 500 ou 2.000. A gente já atenderia 2.000? Cara, com certeza sim. Mas teria bastante de customização para atender a demanda daquela rede grande. Sim, sim. Tá? E aí tem que sentar numa mesa para entender o que o cara precisa. Agora, o feijão com arroz ali,
cara, o sistema vai atender 2.000 lojas, 3.000 lojas sem nenhum problema, tranquilamente. Então, é um ERP, inclusive espelhado na contabilidade, Tá. justamente para poder trazer toda a parte fiscal e contábil de maneira estruturada. Por exemplo, o cara comprou o óculos, sei lá, sábado, passou pelo caixa, emitiu o cupom fiscal, e ele vem hoje e fala assim, pô, a minha esposa não gostou do óculos, quer trocar. Cara, tem que fazer o processo de devolução. Tá. O sistema não permite que você vá lá e fale assim, não, então vende outro, põe isso aqui, Não. sobe. Por quê? Porque isso vai gerar complicação na parte contábil, Fiscal. Tá. na parte contábil e também na estrutura do sistema, porque daí você começa a dar brecha para falha, para erro. Não, então você vai lá, faz uma devolução, a devolução vai gerar um crédito para o cliente, ele vai gerar uma nova compra, usar aquele crédito, se for a mais, paga a diferença, se for a menos, ou devolve o dinheiro ou fica no crédito, e emite a nota de devolução. Então, essa estrutura espelhada na contabilidade, ela 100% feita e funcional. Esse é um dos motivos que a gente demorou muito para chegar aonde chegou, porque tudo isso que nós estamos falando de espelhamento em contabilidade, cara, é a base do sistema, é alicerce. E aí, o cara não quer isso. Ele quer a integração com o laboratório, ele quer a integração com o WhatsApp, e a gente também tem. Mas ele quer as coisas que funcionam para ele, para vender mais, para aumentar o faturamento. Ah, não, deixa isso aí, depois põe num canto aí, depois a gente resolve. Cara, não é assim, né? E aí a gente está integrado com o e-commerce. Você tem que agregar, né? A gente está integrado com o e-commerce. E aí como é que faz? Integrado com o e-commerce, se o estoque não bate, se a devolução não existe. E aí, cara, o buraco é mais embaixo. Só para vocês ficarem ligados, você falou num lance aqui do e-commerce. Quais as plataformas que eu consigo fazer a integração do OptiDados com e-commerce? A gente pensa o seguinte, hoje a gente está integrado com a Tray, Tá. que é uma Conheço. das maiores aí. Teoricamente, não pretendemos fazer com outras, Tá. porque senão a gente começa a fazer customização personalizada, e aí a ideia não é essa, a ideia é sempre escalar. E estamos levando para Expo uma integração mais parruda para redes e lojas maiores. Esse é uma das novidades que a gente vai apresentar na Expo. Então começamos com a Tray. Cara, R$50 hoje o cara tem um e-commerce. 49 o básico lá. O básico é isso mesmo. Pô, e aí não faz sentido o cara não ter. Porque não é para vender. É para mostrar profissionalização. Não é para vender. Mas e se o cara quiser comprar? Tem que estar funcionando. Porque senão também não adianta. Claro. Beleza. Então, a gente tem integração com a Tray. Tem todo o processo dessa estruturação para que o estoque seja integrado, tá. E aí aquilo que está no e-commerce obrigatoriamente tem que estar no sistema, e se não está no sistema, não está no e-commerce. Ou seja, já dá baixa automático, tudo certinho. É isso aí. Esse é o básico. Tá. E aí a ótica, de maneira profissional, se apresentar para o público dela. A gente entende nessa linha. E aí aqueles que têm desejo, tem braço, tem conhecimento, tem poder de investimento, ele torna essa brincadeira de e-commerce um pouco mais séria. E aí ele vai aprimorando. O que eu costumo dizer? Eu costumo dizer o seguinte: a gente está no ponto A e a gente precisa ir para o ponto B. Não adianta você querer sair do ponto A e ir para o ponto B sem caminhar o percurso. Uhum. E caminhar o percurso hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. Ou seja, é dose homeopática. É melhoria contínua todo dia. Porque
Quando o cara chega pra gente e fala assim, então, Orlando, eu preciso colocar o e-commerce, nossa, em 30 dias tem que estar no ar. Você usa o sistema? Esse é o primeiro, né? Primeira pergunta. Aí ele falou, não, eu não só uso, como uso o OptiDados. Tá bom. Então tá legal. Você faz um input do estoque de maneira correta? Faço. Você tem um cadastro de produto que condiz com o e-commerce? Não tenho. Aí barrou. Esse é o primeiro problema para quem já fez uma lição de casa. Porque quando a gente fala de e-commerce, nós estamos falando que a descrição do produto, nós estamos falando que as características do produto... SKU, código, descrição, características... Foto, tem que ser minucioso, certo? Certo. Ok. As lojas não têm isso. Tá bom, então beleza. Cara, então esquece o e-commerce. Faz a lição de casa. Você tá aqui, quer chegar aqui, só que você tem que você vai dando uns passos. Aí beleza. Então, você usa o OptiDados? Uso. Tá bom. Então vamos lá. Cara, você tem que, por que esse campo tá vazio? Esse campo tem que estar preenchido. Por que esse campo... tá bom. Então faz uma lição de casa no cadastro para tornar ele possível. Cara, com 50 produtos bem cadastrado, ele já tem o e-commerce. Você tem um manual que você entrega pro cliente? Como que funciona? Tem um manual, depois tem um suporte, alguém vai na loja ou é tudo remoto? Não, em relação... Alguns clientes até vai na minha loja, tá? E às vezes até cliente de longe. Eu tenho cliente de outro estado. Orlando, posso passar 3, 4 dias na sua loja aí para ver como é que você opera de verdade? Pode. A minha loja ela tá aberta para quem quiser de fato entender como que a gente opera. Não tem nenhuma restrição a isso. Ok, mas para a loja nova que contrata a OptiDados, a gente tem um processo de implantação. Tá? Tem um processo de implantação. Não vendemos o sistema sem implantação. Cara, como é que eu vou vender para você um carro de corrida se eu não sabe pilotar? Não sabe pilotar. Mas eu sou do ramo, cara, você tem carta, mas você não vai conseguir pilotar um carro de corrida. Então, a gente não vende o sistema se não tiver a implantação. Esse é um requisito, né? Beleza. Então, a gente tem um período de implantação, que aí a gente trabalha muito mais próximo da loja, com um time mais próximo, com um grupo de WhatsApp fechado ali e com muita gente dentro do grupo, inclusive eu. Porque aí eu vou acompanhando. Se eu ver que alguma coisa está destoando, ou eu falo com o cliente, ou eu falo com o time. Cara, tá vendo lá? Eu combinei com o Guilherme que ele vai fazer a integração para fazer o pedido automático. Deve ter milhões de grupos aí, né? Porra, é muita coisa. Agora, esse ponto é legal. Eu tenho, acho que quase 6 mil contatos no meu WhatsApp. Então, basicamente, todos os clientes, absolutamente todos os clientes têm o meu WhatsApp. E eu respondo todos. Alguns mais rápido, que eu vejo que tem uma necessidade mais rápida, e alguns com um pouco mais tempo. Mas ninguém fica sem resposta. Então tem uma aproximação com a gente muito grande. E isso faz muita diferença. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, se você está com problema e não estão solucionando, antes que o problema vire um estresse que não tenha solução, manda uma mensagem direto para mim. Orlando, você viu lá na implantação? Orlando, você viu lá no grupo? Que eu tô com dificuldade ali, cara. Eu acho que o time não entendeu o que eu quero. Ainda mais falando de sistema completamente normal, né? Então a gente tem essa implantação consultiva que a gente chama. Depois que passa esse período, aí cai pro suporte. E aí o suporte é que dá conta. Mas nada impede que o cliente mande uma mensagem para mim. Orlando, você está com alguma estabilidade aí? Porque o suporte não está respondendo no tempo hábil que normalmente responde. Orlando, não sei o quê. E aí tem lá, sei lá, uns 100 clientes que já entenderam que vale a pena se aproximar de mim de forma diferente. E aí, de cada 3, 4, 5 meses lá, Orlando, me dá 40 minutos aí, 30 minutos aí que eu quero saber para onde vocês estão indo, o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo e tal.
E aí são clientes um pouco maiores, Tá. já com uma estrutura maior, e aí interessa dos dois lados esse bate-papo. Porque do lado dele, ele sabe o que nós estamos, para onde nós estamos indo, usando a analogia aí do ponto A para o ponto B. Tá. Eu estou no ponto A e estou indo para o ponto B. E, por exemplo, vamos levar para a Expo uma evolução do e-commerce. Então, eu estou caminhando para lá. Beleza. E por que eu estou caminhando para lá? Porque o mercado me deu esse feedback. É uma troca, né? O mercado me deu o feedback. Orlando, eu queria fazer isso na Tray. Putz, cara, não depende de mim. A Tray não entrega isso. Orlando, eu queria fazer isso. Então, alguns clientes que estão num processo mais avançado com e-commerce trouxe a demanda de que a Tray não é pequena. Tá. Ela é o ponto de partida para quem não tem e-commerce. O cara não sabe para onde vai, entra para Tray, investe pouco, apanha, corrige, vai tendo o aprendizado de como funciona, e se ele evoluir, ele precisa de mais. E aí, precisando de mais, então a gente falou, pô, beleza, então vamos nesse ponto. Então, essa troca de informação, cara, é sensacional junto com o cliente, né? Eu tive a impressão de ter visto algum vídeo, eu não sei aonde, nem sei se é o seu sistema, tá? De eu estar fazendo inventário com um celular, alguma coisa assim, sem fio. É sua? A solução, sendo ela mobile, e acaba naturalmente podendo usar a câmera do celular. Então eu estou escaneando o código de barra através do... Mas tem melhoria na tecnologia aí que a gente tem que considerar, tá? Tá. Por quê? Porque a etiqueta de ótica é de chorar, né, cara? É muito pequena. Às vezes tudo borrado, não dá nem pra ver. Exatamente. Pô, então não é mágico, tá? Não é mágico. Mas o sistema tá apto a você fazer o inventário através do celular. Geralmente, antigamente se fazia inventário em vários dias, né? Hoje, com o sistema da B15 Optidados, eu consigo fazer um inventário de mais ou menos 1.000 peças em quanto tempo? Mais ou menos. É importante o pessoal saber, porque é uma das dores de ótica. Sem dúvida. Cara, é muito relativo isso, do tipo, a peça tá visível, a peça tá na mesa, tá na gaveta, tá na vitrine. Pô, tem um calhamaço de interrogação aí. Um calhamaço de interrogação pra se falar. Agora, pra quem quer ou pra quem precisa ter o estoque redondinho, e aí, qual a diferença de quem quer e quem precisa? Cara, se o cara tiver e-commerce, ele precisa. Não tem como ter um e-commerce se o estoque não tiver redondo. Sim. Vai dar uma zica danada. Agora, se ele não tiver o e-commerce e ele trabalhar na loja, teoricamente ele pode entender que, cara, eu não preciso do estoque redondo, porque sou eu que cuido. Embora seja extremamente importante você ter o estoque redondo, porque quando você cai para dentro da gestão, a hora que você bate o olho na tela, o sistema vai dizer assim, o seu estoque hoje é 100 mil reais. Sim. E se ele tiver furado? Ué, é um dos mais importantes, né? Beleza. Então, o que a gente diz, ou o que a gente ensina dentro do treinamento de implantação? Que o estoque ele deve ser feito continuamente. Isso é uma dica para vocês, hein, pessoal? Se quiser olhar pro pessoal aqui falar... O que é fazer o estoque de forma contínua? É você quebrar as 1.000 peças que você falou... Fragmentar elas. Então, eu falo assim... eu vou começar a fazer o inventário contínuo a partir de hoje, segunda-feira. Tá bom. Então, quantas marcas eu trabalho? Eu trabalho com, 15 marcas. Ok. Então, eu vou começar hoje a fazer uma marca. Hoje eu vou fazer a marca X.
eu vou começar com a que tem menos peças. Ou, não, vou começar a fazer com o que eu tenho mais peças. Escolhe e pronto. Vai no sistema, marca a marca que você quer fazer o inventário e vai bipando. Chegou no final do dia, não conseguiu terminar, porque teve que vender, porque teve que parar, teve que almoçar, teve que atender um vendedor, não tem problema. Ah, eu acho que eu tinha 50 peças dessa marca e eu fiz só 20. Uhum. Amanhã reabre e dá sequência. Legal, você pausa e... Isso, Legal. amanhã dá sequência. Cara, terminou aquela marca, bateu, segue para uma outra marca. Não bateu, vê o que faz. Eu vou ajustar de forma automática, ou eu vou procurar a peça, ou a peça tá no laboratório, ou a peça... Cara, eu tenho que dar um destino para que o estoque fique correto. Beleza. Resolvido isso, eu vou para outra marca. Resolvido outra marca, eu vou para outra marca. E a hora que eu terminar a última marca, eu volto nessa. Não, é importante você mencionar tudo isso aí, porque tem muito gestor, gerente de loja, que não faz uma bagunça. Porque isso é processo só, processo, percebe? É processo. Então, tem que ter muito bem definido, o papel de cada um dentro da loja. Fora essa parte de sistema, você monta o processo para a ótica, se ela pede para você? Orlando, me ajuda aqui, ó. Eu vou fechar o sistema com você, mas me ajuda, tô sentindo certa dificuldade. Você faz essa mentoria, essa... Aí na implantação meio que acontece isso, tá? Não é exatamente isso, mas meio que acontece isso. E aí a gente tem um problema com o mercado, porque o dono da loja, ele acha que o processo dele tá certo. Ele não faz o processo de melhoria contínua. Ele não define o papel de cada pessoa. E tudo isso é problema. Então, o que eu costumo dizer? Cara, se você tem as vendedoras e você não tem papel definido, elas já estão habituadas. Cara, escreve esse processo. Uhum. Olha, vendedora A, ela abre a loja, ela passa pano, ela limpa o banheiro, ela limpa o balcão, ela faz isso, ela faz aquilo, papapá. Cara, escreve. Porque a próxima vez que você for contratar, se for para aquela função, na entrevista vai falar assim, escuta, o seu papel vai ser esse. Bom, pronto, que não acabou. tem dúvidas, não tem problema, Acabou. Então, a partir do momento que você define o que cada pessoa da loja faz, ainda que o processo esteja quebrado, mas ele está montado. E aí você vai ver o buraco por conta de você montar o processo. E aí você fala assim, putz, tem um dente aqui, tem uma queda. Pô, aqui tá faltando alguma coisa. Ah, tá bom. Então, se é ela que começou esse processo, é ela que tem que dar sequência. Então, a gente tem muito bem estruturado mentalmente qual é o processo que a ótica deva aplicar. E aí é diferente. A ótica pequena é de um jeito, a ótica média é outra, a outra que tem e-commerce é de um jeito, a que não tem e-commerce é de outro jeito, a que tem montagem é de um jeito, a que não tem montagem é de outro, a que tem estoque de lente é... Cara, cada macaco no seu galho. Só pra gente ter um overview geral, de 100 lojas, quantas mais ou menos tem processo? Tenho certeza que pessoas vão ficar aí abismadas. Eu acho que é 80-20. 80-20. Usando Pareto, dá pra... 20% tem, 80% não tem. É isso mesmo, é. É o que eu imaginava, isso aí. E aí, esses 80% que não tem, não é que não tem. Eles têm, mas tem dente, tá quebrado. O processo é o processo, igual você falou, do jeito deles, que eles acham que tá certo. Exatamente. E ter o processo como é que eu vou trazer o cliente na loja? Porque esse é o básico, certo? Se eu levantar a porta da loja e eu não fizer nada, o cliente vai vir? Pode ser que sim, pode ser que não sei. Eu tenho que ter um processo. Sim. Quais são os possíveis processos?
Eu posso ter um acordo comercial com o oftalmologista. Eu posso ter um acordo comercial com o optometrista. Eu posso ter mídias sociais para captação de leads. Eu posso ter os 3, eu posso ter 2. Cara, mas tem que ter um processo. Como é que o cliente vai chegar na loja? Ok. Beleza, é carro de som? É com outdoor? É com... Não sei, cara. O Orlando tá passando informações aqui, ó. Anota aí, porque, cara, nosso ramo é muito carente em alguns processos, em alguns detalhes aí. Ou seja, o primeiro ponto é como é que eu vou trazer o cliente para a loja. Tá bom, ok. Segundo ponto, como que eu vou receber esse cliente? A loja tem que estar limpa. Não pode ter poeira, não pode ter... Tem que ter mesa, tem que ter cadeira, tem que estar... Cara, é a logística interna. Tá bom. E quem cuida disso? É o dono que vai levantar a porta às 8 horas da manhã e vai esperar o cliente? É o dono que vai fazer o acordo comercial com o oftalmologista ou com o optometrista? Ou ele tem alguém do marketing que... Cara, é processo. Quem vai fazer, você pode fazer tudo. Não, eu tô abrindo a loja e não tenho funcionário. Eu tenho que fazer tudo. Ok. A essência é o processo, ter processo. Exatamente. E dentro desse cenário, dentro desse conceito, melhoria contínua. Melhoria contínua. Fala assim, cara, eu faço isso, mas eu tenho a necessidade e a obrigação de melhorar esse processo. A maioria das lojas, não é só no nicho óptico, não. A maioria das pessoas, empresários e tal, não tem essa melhoria. Começa legal, depois para, bagunça. Troca o funcionário, o turnover também é relativamente alto, né? E aí fica uma briga de contratar funcionário do outro, porque teoricamente ele acha que o cara já sabe. Cara, eu não contrato funcionário de concorrente. Sabe o que eu vejo muito, Orlando? Contrato. Eu não sei se você faz isso. Hoje o pessoal fala assim que prefere pegar pessoas cruas para ensinar. É o meu perfil. Você prefere? Eu prefiro. Moldar a pessoa. Primeiro que a gente tá numa cidade pequena e eu quero mostrar pro concorrente que eu não vou puxar o tapete dele. Esse é um dos pontos. Cara, o funcionário seu eu não quero nem saber. Pode ser ótimo. Ele vai ter que trabalhar para mim, não. Nunca contratei. Nunca. Porque eu quero ter transparência com o concorrente. Quando eu pego o telefone e eu ligo para qualquer pessoa do segmento, o cara me atende. Ele pode até não me dar aquilo que eu tô buscando, mas o cara me atende. Por quê? Porque respeito, ética, profissionalismo. Então, cara, eu converso com todos os concorrentes, todos. De forma tranquila. Eu acho legal isso aí. Tem que ser assim, né? Exatamente. Então, funcionário novo para ótica, obrigatoriamente, para mim, tem que ser novo. Eu faria o mesmo. E aí, eu tenho um checklist do que eu quero dele ou dela. Você já tá tudo com um processinho montado. É isso aí. É isso aí. E aí, de uns tempos para cá, incluímos, nesse processo de melhoria contínua, a parte das mídias. Você está disposta a deixar que a gente fotografe você? Que você faça vídeo? Que você... Ah, não tô. Beleza, então para mim não serve. Porque a gente tá nessa pegada. E aí, se o funcionário não está disposto a participar dessa brincadeira, beleza, eu respeito, só que não serve para mim. É isso aí. Pronto, acabou. Simples assim. Agora, só pra gente finalizar aqui, para falar um pouquinho do OptDados, pra gente não extrapolar o tempo, a gente já vai falar um pouquinho sobre o portal. Fala pra câmera aí como que entra em contato com você. Vou deixar aqui embaixo na descrição, vai aparecer seu telefone, seu site, tudo certinho. A gente é bastante conhecido, então se procurar lá no site OptDados, vai chegar na gente. Se procurar o portal Fique de Olho, vai chegar na gente.
Se procurar o meu Instagram pessoal, dono de óptica, vai chegar na gente. E se procurar lá, Elis Pedreira, vai chegar na gente. Então, é muito... Muito fácil. É, muito fácil. O mercado também é pequeno. Eu falo que o mercado é pequeno e ao mesmo tempo gigante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho do portal Fique de Olho. Eu tô curioso para saber como que surgiu a ideia. Inclusive, eu falei para Michele que trabalha comigo entrar em contato através de um anúncio, de um ads que eu vi do portal. Eu achei interessante, né? Parece uma comunidade. Me explica um pouquinho como que surgiu a ideia, se você é o proprietário sozinho, se tem algum sócio. No final de 2023, na feira de Gramado, Tá. eu falei pro Ricardo, cara, vamos lá pra feira, mas vamos de carro. Porque se a gente for de carro, a gente vai ter, no mínimo, 2 dias de muito diálogo. Uhum. E a ideia do portal acabou surgindo nessa O viagem. brainstorm, né? Exatamente. A gente entende que, obrigatoriamente, para chegar no lead ou chegar no consumidor, não há outra forma de escalar que não seja através das mídias sociais. Sim. Tá? Então, a OptiDados, ela sempre trabalhou o marketing digital. Já desde 2019, desde o começo. Participamos lá do RD Summit, que é uma empresa especialista em captação de leads, tal, lá em Florianópolis. Estivemos lá, inclusive, lá. Enfim. Só que a gente nessa viagem, a gente entendeu que a gente teria que, para 2024, dar uma ênfase ainda maior. Porra, mas como é que a gente vai dar uma ênfase ainda maior? Pô, o Orlando tem que ir pro lado comercial. O Ricardo tem que ir pro lado da gestão, Tá. e da administração e do desenvolvimento. Porra, cara, não dá. A gente não consegue, não tem braço para tudo isso. Aí, uma das possibilidades, aumentar o time de marketing. A gente tinha uma pessoa no marketing e essa pessoa trazia pra gente as ideias, a gente aprovava as ideias, filtrava elas e, baseado nisso, depois ia atrás de freelance para fazer aquilo que a gente queria. É um vídeo. Tem lá os freelancers que montam o vídeo pra gente. É só design, então vai para lá. Não sei o quê, pá. Não, é um blog. Então quem vai escrever? Enfim, beleza. Aí, e se a gente, em vez de ampliar o time, a gente comprasse uma agência? Como assim comprar uma agência? Cara, não sei, não estamos falando bobagem aqui na viagem? Estamos falando da bobagem na viagem, então, pode falar tudo. Aí ele falou assim, porra, não, até que era legal. Mas aonde vamos achar? E por que conseguiríamos comprar uma agência fácil? Cara, porque talvez a gente consiga achar uma agência que tem os mesmos problemas que a gente. O cara da agência, teoricamente, está tendo que cuidar de boleto, de fechamento, de vender, e a praia dele é executar. Sim. E se a gente achar uma agência com esse problema, talvez dê samba. Cara, foi, sei lá, uma conversa jogada fora, assim. E aí, o Ricardo voltou para Ribeirão e 2 ou 3 dias depois ele falou assim, Nando, achei a agência. Eu falei, como assim achou a agência? Cara, aquilo ficou me martelando a cabeça, e eu lembrei que eu tinha trabalhado e estudado com uma pessoa que tem agência e que teoricamente pode ter essas características que a gente está falando. E aí, eu falei, fala com ela.
Né? Fala com ela, vai lá e conversa com ela. E aí foi lá, cara. Conversou um pouco com ela. Orlando, fechei com ela. Putz, nossa, será? Nossa, meu Deus do céu. E aí a gente fez incorporou Tá. a agência, fez um acordo comercial lá e incorporou. Isso setembro, outubro de 2023. A Jorsul é setembro e outubro. E aí, tá bom. E o que nós vamos fazer com a agência agora? Ó, primeiro pega os clientes e manda tudo embora. Primeira coisa, dispensa os clientes que ela tem. E por coincidência tinha um cliente de oftalmologia. Caramba. E aí foi, pô, não, esse interessa porque é do segmento. E aí, devagar foi ajeitando lá. Ainda tem alguns clientes lá e tal. De dispensa todos é brincadeira, mas, Sim. mas de certa forma é sério, porque o foco é ótica. O foco é ótica. E aí, em outubro, o que nós vamos fazer? Eu falei, cara, nós temos que pensar em ser disruptivo. E aí, tá bom. Então vamos fazer um portal. Porque o portal vai Gerar conexão. O portal vai apresentar para o mercado, entre aspas, uma agência. Tá. Vai solucionar um problema da OptDados de geração de conteúdo. Ideias, etc. Ideias, tal. E tá bom. Então, parte do princípio que o portal será o primeiro projeto a ser desenvolvido e lançado. E aí, iniciou o desafio ali, final de outubro, início de novembro já, tal. O desenvolvimento, fazer o portal, né? E as meninas, que são jornalistas, duas jornalistas, que eram sócias, e tinha um time delas lá também na parte da agência, com o objetivo de estruturar o portal, o que vai fazer, como vai fazer, que jeito vai fazer. E aí foi. Em abril de 24, a gente lançou o portal. A gente entende, cara, que a gente não é concorrente, inclusive, dos que existem aí. Por quê? Porque... Você sabe que minha agência é focada pro ramo óptico, né? Sim. É 100%. Eu não atendo nenhum nicho, só ramo óptico. Mas eu vi que a proposta é diferente. A proposta é diferente. E detalhes, cara, se fala em 60 mil lojas. Cara, que agência que dá conta de 60 não tem. Sabe o que eu falo? Que tem mercado para todo mundo. Isso, exatamente. E aí tem um ponto extremamente importante. A gente se ajuda. Isso. Porque quanto mais você profissionaliza o mercado através da sua agência, mais o cara entende que ele tem que ter um time para isso. Cara, e ele não vai ter nunca um time de marketing. Como é que uma loja que fatura estrutura. Isso, como é que uma loja que fatura 100 mil e a média nacional não é 100 mil, tá? Mas como é que uma loja que fatura 100 mil vai ter um time de marketing? Pô, não dá, é impossível. Sem nenhuma chance. Então tem espaço realmente para todo mundo. Se fizermos uma comparação com o pupilômetro, é exatamente a mesma ideia, o mesmo conceito. Uhum. A gente jogou o pupilômetro, a gente lançou o pupilômetro e outras empresas de software entendeu que era importante o caminho e cada um está se ajeitando aí para colocar a sua solução no ar. É aquele negócio, vai agregar na minha loja, por que não usar o B15 OptDados? Por que não usar o GeaVision? Por que não usar CERT? Porque pode ter uma junção de várias ferramentas boas que vai atender sua loja. E qual que é o problema de você usar daqui dessa empresa? Vão se complementando, né? Exatamente. Então, a gente acredita demais de que juntos somos mais fortes. Esse é o ponto. E eu sempre trabalhei nessa ideia, nesse viés, né? Tanto é que, voltando lá na questão da optometria,
Cara, faz optometria lá no concorrente, faz. Uhum. A gente vai melhorar, a gente vai achar um caminho sozinho. A gente não vai depender dos oftalmologistas, ou depender menos. E hoje todas as lojas de pedreira têm optometrista e todas fazem o seu trabalho e nunca houve conflito, nunca houve problema. Cada um faz o seu e tá tudo certo. É isso aí. Cara, eu gostei muito da conversa, vou ser bem sincero. Eu nem usei o roteiro aqui. O É, negócio fluiu, foi legal. É bom ter esse primeiro contato com você. Como eu falei, a gente conversou, se eu não me engano, foi em 2016 ou 17, né? Mas é legal conhecer um pouco da sua história. Dá pra perceber que você é uma máquina, não para. Pelo menos é a minha é, primeira percepção. Quem te conhece muito mais tempo que eu, com certeza deve achar isso também. Sempre à frente, nunca parando, nunca pausando, porque isso aí vai derrubar qualquer empresa, é. né? Qualquer empresário, na realidade, né? A ida para Mido esse ano aqui, por exemplo, tá dentro desse cenário, né? E aí, "Ô, Ricardo, e aí, eu vou para Mido. Orlando do céu, você vai lá arrumar dor de cabeça, né? No sentido assim, cara, vai trazer mais trabalho pra gente, a gente já tá. Eu falei, não, eu vou. Trazer Cê- mais trabalho, o que você vai fazer? Pega, cresce a equipe, né? e aí acabei indo pra Mido e fui lá e tal. E aí meio não, 100% como fique de olho. E Uhum. aí, então, pô, fui lá fazer entrevista, cara. Fui lá cobrir a feira. E aí foi uma experiência nova pra mim, porque, Ah, cara, legal, eu não bacana. sou jornalista, não sou repórter, não falo inglês, não falo italiano fluente. Tenho uma facilidade com o italiano, mas não falo. E, cara, e aí caí pra dentro lá, e aí eu falei, pô, vou pegar logo umas buchas aí mesmo, né? Aí eu cheguei num casal de japonês lá, um casal russo, um casal da Grécia, é, pra fazer, cara, pra fazer. Eu vou lá pra entrevistar brasileiro? Não que eu não entrevistei, mas, cara, brasileiro eu tenho oportunidade de entrevistar aqui. Eu tinha que fazer lá algo diferente. Então foi uma experiência bem Cara, mas inusitada. isso que é legal, você mete a cara e faz acontecer. Eu comecei a pensar mais ou menos assim faz pouco tempo, entendeu? Porque senão você morre na praia. Essa é a realidade, né? Bom, você vai estar com stand mais uma vez na Expo Estaremos, 2025. estaremos na Expo 2025. Será o maior stand de tecnologia. Legal. O stand é bem grande, 80 metros, 82 metros, se eu não me engano. Cara, estamos Todo ano você tá lá, né? lá, feliz da vida e acreditando no país, acreditando, Sim. acreditando no mercado, acreditando na liderança de mercado, que é quem faz a coisa Uhum. acontecer. Tem que dar os parabéns aí para a Biótica, para a Ambra. Pô, é uma parceira forte. Cara, é uma mulher porreta, né, e Nossa, ajuda. a Ambra me deu uma força agora É, porque eu não ia ter, pra quem não sabe. Primeiro de tudo, visitem o stand da Aptidados para saber mais sobre a tecnologia, a ferramenta deles, conhecer Orlando, tomar um cafezinho lá no stand estaremos lá com o deles. portal também. Então, É, cara, vai lá, brinca com a gente, dá uma entrevista, fala da feira, procura a gente lá que nós estamos no pedaço. isso. E esse ano, novidade aí para vocês, vai ser a primeira vez que a GA Optical Solutions vai estar com stand na Expo Ótica. Primeira vez, eu tô muito ansioso para isso, né? Então a gente vai ser vizinho lá Vai ser um de sucesso, expositor. pode apostar nisso. Não, tô muito ansioso mesmo de verdade. E vamos lá. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Quero que você volte futuramente aqui, entendeu? Para falar sobre mais novidades. A gente com certeza vai conversar muito lá na feira sobre as novidades aí da Aptidados. Vou fazer questão de passar lá e gravar um videozinho lá com vocês. E é isso, dá uma mensagem aí final aí pro pessoal. E um insight muito importante. Esse negócio de meter a cara e fazer, meu, faz. Você que tá pensando em entrar nesse universo de empreendedorismo, meu, mete a cara e faz, entendeu? Para de ficar falando, né? Muita gente fica falando, falando e não coloca em prática, né? E eu já É, percebi que você tem esse perfil. Vai lá e faz acontecer. Não é à toa que você tá onde você tá. é, eu acho, assim, até pra gente fechar, eu acho que a gente tem que lutar com a ferramenta e com a arma que tem. Então, o início, o começo,
ele pode ser difícil, ele pode ser complexo e pode ser um monte de coisa que a gente desconhece, mas com perseverança, determinação, atitude e aprofundamento no conhecimento faz a diferença. Então a dica é, cara, se mexa, não pare. É melhor feito do que perfeito. É isso aí, esperamos vocês na Expo 2025. Estaremos lá com o maior prazer. É isso aí, Orlando. Mais uma vez, obrigadão. Valeu conhecer você mais a fundo. Fiquei muito feliz aí, foi um podcast bem legal. Bom, tem novidades por aí, muita gente bacana ainda vai participar dos próximos episódios. E nos vemos na Expo com Geoptical Solutions e com OptiDados. Até mais. E o portal fica de olho. Isso, e o portal fique de olhos.